Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, minha gente? Vocês estão bem? Estão bem? Gente, eu sou o Lucas Oliveira e eu estou aqui em mais um vídeo desse canal, pelo amor de Deus. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal que eu acho muito importante e que talvez na nossa sociedade é até um tabu falar sobre isso. Muita gente não fala, principalmente dentro da igreja e fora da igreja também. Talvez você que está vendo esse vídeo, você nunca ouviu falar sobre isso ou de alguma forma esporádica na internet ou em qualquer lugar. E eu convidei uma pessoa muito bacana e muita gente fina para estar comigo aqui, tendo essa conversa. Nós já somos amigos há um bom tempo. Ele é líder de um movimento chamado Proclamem dos Telhados. Gente, é um movimento incrível e eu não poderia ter escolhido pessoa melhor para estar comigo aqui. O nome dele é Caleb Cruz. Ele também é líder de jovens da igreja dele. Eu tenho certeza que vocês vão curtir esse papo. Um dia um cara nasceu na cidade mais improvável possível, da maneira mais improvável possível, para fazer a coisa mais improvável possível. Algo deu errado um dia, mas existia um cara improvável que veio da maneira improvável, fez o que era improvável para resgatar os improváveis. E os improváveis eram a humanidade. Não há nada que a gente faça ou deixa de fazer que vai mudar o amor dele por nós, cara. E eu tô dizendo aqui é da solução da política. Eu tô dizendo aqui é da solução da economia do Brasil. Eu tô dizendo aqui é da solução da depressão, cara. Eu tô falando é da solução da tristeza, das angústias, das brigas, das lutas. Eu tô falando de um cara chamado Jesus, o Cristo. Ele foi o cara que mudou a história da humanidade. Então, gente, isso aqui é o Caleb. Caleb, seja bem-vindo, cara, a esse canal. Eu sei que você assiste, ou não, se não assiste, né? Gente, antes de mais nada, antes de a gente começar a trocar essa ideia, eu quero que você se inscreva. Se você não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, meus queridos, se inscreva nesse canal aqui embaixo, tá aqui o link. E nos siga nas nossas redes sociais, que estão nossos Instagrams. Então siga o nosso Instagram lá, tanto o meu quanto o do Caleb. A gente de vez em quando já posta conteúdo lá. Agora eu vou estar fazendo mais conteúdo pro IGTV também no Instagram. Enfim, então me acompanha lá, acompanha o Caleb também, que você não vai se arrepender. Beleza, gente? E é isso, vamos começar essa entrevista, então, esse papo cabeça. E como vocês viram aqui no vídeo, aqui no começo, a gente fala sobre pornografia. Tararara, pornografia. A gente escuta falar várias coisas de pornografia, escuta várias pessoas dizer várias coisas. Mas hoje a gente vai tentar trazer um assunto... eu acho que a intenção desse vídeo pra você que tá em casa, né? Televisão, programa do Ratinho. Pra você que tá em casa, você telespectador do outro lado da telinha, você meio que entender o quão isso pode ajudar ou ser prejudicial na sua vida. É isso que a gente vai desmistificar na sua cabeça hoje, entendeu? Mas, galera, diz pra mim quando, né, que foi o teu primeiro contato com a pornografia, quando é que tu começou a ver vídeo ou ver revista, né? Porque antigamente era revista. Apesar de gente, nós somos pessoas novas. Né? Inclusive o Caleb tá namorando, gente. Eu vou expor aqui que tá namorando. Aqui tá o Instagram da namorada dele. Tá lá. Mas enfim, qual foi o teu contato com a pornografia, assim? Cara, então, apesar da... A gente não é tão antigo assim, né, cara? Não acaba com nós assim também, velho. Assim, eu tive o primeiro contato foi pela TV. Na época da TV, eu lembro que eu tinha uns 11 anos, 11 para 12 anos, por aí. Uns 10, 11 anos. Uhum. E a gente foi na casa de um amigo. Eu estudava de manhã e à tarde vivia na rua, brincando na rua. E a gente foi na casa de um amigo, cara. E foi muito estranho, assim, porque eu não fazia ideia do que a gente ia fazer lá. Não, sério, foi muito ingênuo, assim. Uhum. Aí vamos ali na casa, os pais estavam trabalhando, né? A gente foi lá, quando ele foi, ele ligou a TV, ele conseguiu, porque o canal fechado ali, é canal adulto, né? Sex Hot. Eu não vou falar qual que era aqui, né? Mas eu lembro que ele conseguiu fazer um negócio lá e conseguiu fazer pegar. Mano, começou e todo mundo ali na sala ficou vendo. E sério, velho, na boa, eu fiquei assim, tipo, mano. Aí depois eles falaram, cara, dá pra fazer isso na tua TV também.
Aí foram um dia lá em casa, à tarde também, não tinha ninguém, só eu, e fizeram na TV de casa, pronto. Só que daí não deu muito tempo, cara, a gente tava com internet lá. Aí descobriu que você tem um histórico, que você pode apagar, aquelas coisas, né? Eu acho que naquela época não tinha aquela página anônima ainda, mas você tinha como apagar. Aí falaram, aí conheci os sites, né? Aí pronto, meu amigo. Daí pra frente não parou mais. Mas o meu primeiro contato foi na casa de um amigo, a gente tava em 4, 5 amigos, o cara foi lá. E sabe que o meu primeiro contato também foi tipo, casa de um amigo também. Eu lembro que o nosso era computador, né? Aí tinha aqueles computadores que era antigo, de caixa assim ainda. Sim. E aí a gente sentava todo mundo na frente e ia vendo, a gente revezava, na verdade, né? Revezava pra ver o vídeo pornô lá. Mas é uma coisa muito louca, porque talvez quando a gente era pequeno, né? Pelo menos eu acho que também essa idade, 10 anos por aí, eu não via mal nisso, não via problema nisso, entende? Pra mim era algo que, sabe que, é massa ver tá, mulher pelada, homem pelado ali, transando e tal, e enfim, mas de certa forma, o que tu acredita que depois que o Caleb viu esse vídeo pornô a primeira vez, teve esse contato, né, com esse tipo de conteúdo, que foi começando a mudar do Caleb, sabe? Ou nada mudou, ou tu começou meio que, entende? Cara, tudo mudou. Começar da inocência, né? Sim. Que ali não tinha mais. E também os papos, tudo mudaram, a mente, você vê que como a criança dali pra frente começa a ficar pervertido, né? Então assim, eu lembro que depois disso, as brincadeiras, tudo não era mais as mesmas. Era só sobre mulher, pegar mulher e o vídeo de ontem, ficava mandando um pro outro. Aí quando começou o MSN, foi bem nessa época também, aí a gente ficava conversando no MSN, cara, aí mandava um vídeo pro outro. E a gente até parava, foi incrível, cara, a gente até parou de brincar na rua. À tarde a gente não brincava mais na rua daí. Aí a gente ficava cada um na sua casa. Então assim, cara, tudo mudou, assim, foi... Hoje o dano que eu sei que isso causa é terrível, é muito prazeroso ali, né? Mas a vida da pessoa ela muda completamente, o estrago que ela causa dali pra frente, que causou na minha vida dali pra frente, pra cá, né? Foi horrível, cara. Sim. E, gente, pra você que não sabe, os sites pornográficos, eles são os sites mais acessados no mundo todo. Eles têm o maior número de visualização no site de pornô, né? Não só em um específico, mas em vários. Então a indústria pornô é muito grande no mundo, entende? E é muito louco isso, cara, porque uma vez alguém me perguntou, Lucas, é possível alguém ser viciado em pornografia? Né? E aí eu lembro que na época que alguém me perguntou isso, eu era uma pessoa que constantemente, né, tinha, no meu caso, né, a pornografia ela se resumia de ver um vídeo pornô e me masturbar, e assim como de outras pessoas também, né, não tinha ali o ato sexual, enfim. E eu fiquei com essa vida na minha cabeça, né, e aí eu queria saber de ti, né, partindo do ponto que vício, né, vício, quando a pessoa tem um vício, significa que ela não pode ficar sem algo, né, seja uma droga, seja... Sim. Enfim, hoje, no teu entendimento, tu acredita que uma pessoa pode ser sim viciada em pornografia? 100%. Acho que a pornografia, cara, ela vicia mais que a droga. Porque você vê pessoas que conseguem se libertar das drogas, mas nunca se libertam da pornografia. Eu escutei uma vez uma mulher que é muito conhecida, a pastora Sarah Shiva, ela falando sobre isso, que ela fala muito sobre isso, ela dá muitos seminários sobre isso. E ela falou de que uma coisa que eu achei muito interessante, foi assim, cara, um homem casado, eu já conheci muita gente casada. Só dando uma pausa aqui no Caleb, gente, como eu falei, o Caleb, ele também cuida de muitas pessoas, né? O Caleb já é convertido há um bom tempo, e eu também cuido de pessoas, o Caleb também cuida de homens, de adolescentes, enfim. Então tudo que a gente tá falando aqui é coisas que a gente viveu na nossa vida e coisas que a gente também ajuda as pessoas também a procurar, né? Mas continue. Verdade. E assim, ela falou algo que eu achei muito interessante. Ela falou assim, você pode ver, e é verdade, quantas pessoas casadas, ou quem não é casado e tem relação sexual, às vezes acaba o ato sexual e vai se masturbar depois. Por quê? Porque a mão do homem, você acostuma o seu pênis com uma pressão
de que a vagina da mulher não tem. E eu realmente, eu sempre ouvi isso, depois disso eu fui ali no banheiro sozinho. Então isso é um dano que causa, é um vício. Você fica viciado nisso. E cara, você escuta, por exemplo, histórias de pessoas que fazem isso constantemente 5, 6, 7 vezes. Eu li também uma reportagem uma vez numa revista a respeito da mente de um homem que vê pornografia e se expõe para isso. É 24 horas o cara pensando a respeito disso. Eu uma vez escutei uma mulher que ela tem muita propriedade de falar desse assunto também, chamada Andrea Vargas. Sim. E ela conta num dos seminários que ela dá, assim, ela fala que uma vez ela atendeu um homem, né, que ele se masturbava, acho que era 12 vezes por dia, a ponto de o pênis dele ficar em 25 vezes por dia. 25 vezes. Isso, eu vi isso. Carne viva, né? Isso. Chorando, ele chorava. Mas tava chorando, né? Eu vi isso daí. Então a gente consegue ver, cara, entender que sim, sabe? É algo viciante. Sim. Que por muitas vezes, velho, começa de uma forma tipo sutil, né? Hoje, principalmente hoje, eu vejo muito. Porque a gente sabe, né, que hoje não é só mais no site pornográfico, né? Mas é na televisão, que de certa forma tá cada vez mais explícito. O Instagram, né? Hoje, gente, cara, nossa, tá muito assim, sabe? Explícito pra caramba, sim, assim, sabe? Sim. Até nas próprias músicas que a gente escuta. Os clipes também. Né? Os clipes, tu vê que existe ali uma incitação ao sexo, sim, né? E, enfim, então a gente acompanha muita gente que é viciada, sabe? Tipo, enfim, é algo que vai aos poucos acabando com a vida dele. Uhum. Quando solteiro, tu acredita que tem, tipo, problemas diferentes quando o cara tá casado, que ele é viciado em pornografia? Não. Sim e não. Porque, assim, uma coisa que eu sempre aprendi é que muita gente acha que o casamento vai resolver o problema. Viciada, sabe? Tipo, enfim, é algo que vai aos poucos acabando com a vida dele. Uhum. Quando solteiro, tu acredita que tem, tipo, problemas diferentes quando o cara tá casado, que ele é viciado em pornografia? Não. Sim e não. Porque, assim, uma coisa que eu sempre aprendi é que muita gente acha que o casamento vai resolver o problema. Tipo, isso, cara, isso é muito real, velho. Tipo, a galera pensa, se eu me masturbo é porque eu preciso de sexo. Isso, então, se eu tiver sexo, acabou o meu problema. Se eu sou mulherengo, é porque eu não tenho mulher. Quando eu tiver um relacionamento, e eu aprendi isso muito em casa. Minha mãe sempre falou assim, não ache, um exemplo, né? Não ache, filho, a maneira como você você trata sua irmã, é como você vai tratar a sua esposa. Não ache que, quando eu casar, eu vou ser diferente. Não vai ser diferente. Porque você vai reproduzir aquilo que você é. Então as coisas aqui fora, elas só impulso daqui dentro. Por exemplo, alguém fala assim, meu Deus, fulano de tal era tão bom, ele caiu do nada, não foi do nada. Sim. Ele já tinha caído aqui dentro. Então, não é uma questão aqui fora, é questão do caráter. Quando uma pessoa ela cai, ninguém cai do dia para noite, ninguém tá bem, vivendo em santidade, e acorda, acho que eu vou pecar hoje. Uhum. Ninguém faz isso. Se a pessoa ela cai, é porque ela já caiu dentro já. Então, eu acho que o casamento, ele pode maquiar, mas ele não resolve o problema. É um problema de caráter que tem que ser tratado em todas as áreas da vida, né? E é uma coisa muito louca, porque eu já escutei casos, tipo assim, de um homem, né, ele ser casado, enfim, e ele, né, como tu falou, às vezes ele trocava a mulher dele por um vídeo pornô, sabe? E é muito louco isso, cara, porque o cara que ele é casado, esse que é a destruição da pornografia, porque o cara que ele é casado, ele vê um vídeo pornô e ele quer fazer a mesma coisa na cama com a mulher dele. Entende? Sim. E aí eu vejo muitos homens casados hoje tentando transformar as mulheres dele, ou querendo que as mulheres dele sejam atrizes pornô. Entende? Inconscientemente às vezes, tá ligado? Porque tu vê, tipo, uma cena lá, tu quer fazer a cena com a tua mulher. Eu acredito às vezes que é inconsciente, porque assim, eu também vi uma pesquisa, não vou afirmar isso que eu vou dizer agora, porque eu não tenho 100% certeza. Mas uma imagem pornográfica, ela demora, eu acho que em média de 5 a 7 anos para sair da sua mente. Então, por exemplo, eu tô falando isso agora, quem tá assistindo, com certeza lembra de alguma imagem que viu há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Porque ela fica grudada na mente, fica impregnada, cara. Então, assim, você vê um ato e você pega a esposa, no nosso caso aqui de homem, e acha que ela vai fazer da mesma maneira que você viu uma mulher fazer, e você começa a juntar com essa, mas você viu uma outra mulher,
você aí acaba criando um conceito de uma mulher ideal que nunca existe. Sim. Porque nem aquelas mulheres são assim. Elas estão atuando ali. E até o próprio homem, né? Tipo, porque isso traz uma parada, tipo assim, de, cara, o homem tem que ter o pênis grande, né? Porque o cara que faz vídeo pornô, vamos supor, tem o pênis grande. E ele, tipo, o cara ali no vídeo pornô, ele fica lá, transa, sei lá, 1 hora, né? E nenhum cara normal, né? Sem remédio, sem nada disso, vai conseguir transar 1 hora, né? Então eu acho que eles trazem essa realidade virtual pra dentro do quarto e, meu, isso acaba com o casamento, né? Mas isso é um ponto muito importante pra gente saber aqui, galera, é que, tipo, dentro da tua casa, tu não teve esse tipo de exemplo, né? Tipo, tu não cresceu vendo seus pais talvez falar sobre isso, ou vendo alguma situação dos seus pais, sei lá, transando, né? Porque eu vejo muitos pais hoje influenciando aos filhos a verem isso, sabe? Acho que até uma coisa cultural. O menino, eu lembro que eu tinha, cara, quando eu tinha 15 anos, velho, eu tinha um amigo meu que quando o pai dele falou, quando tu fizer 18 anos eu vou te levar no prostíbulo. Ele falou, entende? Não, a gente vai junto, tal. Então tu vê, cara, olha o que passa na cabeça do pai, né? Isso aconteceu com meu pai. Meu pai, ele se converteu, ele conheceu Jesus com 14 anos. E ele fala que desde os 14 anos ele nunca se desviou. Sim. E o padrasto dele, não era pai, né? Falava assim, esse menino vai ser viado. Mas ele queria Jesus, né? E ele levou ele num prostíbulo. E quando chegou lá, ele ficou assim, tanto que a mulher falou, meu filho, vai pra casa e tal. E tipo assim, então eu acredito isso que é muito comum. Eu já ouvi histórias de mães que deixam o filho na TV, ensinam como é que faz. Cara, e hoje em dia, com esses livrinhos que estão querendo implementar nas escolas, de ensino, eu vi um que era a mãe, um desenho de a mãe pegando o bebê de meses e já estimulando. Cara, vai ser natural, você não precisa estimular Sim, isso. Faz parte do nosso... Sim, e tu falou assim a respeito disso em casa. Eu acho que assim também, Lucas, eu vou dar, isso daqui é uma opinião minha, mas eu acho que é muito importante isso. Por exemplo, na questão espiritual, no lado espiritual. Sim. Eu não acho de que um filho ele deve ficar crescendo no quarto dos pais. A gente vê muito isso, que coloca o berço lá, por vários motivos. Porque o filho, eu acho que ele precisa aprender desde cedo que ele é dependente. Eu conheço casais, a gente tem um casal na nossa igreja, de que desde pequeno, desde quando chegou em casa, sempre teve o seu quarto. Aí deixa o quarto aberto, as portas, para escutar. Por quê? Porque o pai, ele tá lá junto com a mãe, ele acaba tendo o ato sexual, o espírito que tá ali toca na criança. E a gente acha que não tem nada a ver isso. Cara, tem tudo a ver porque é tudo espiritual. E a Bíblia fala de que o leito tem que ser um leito imaculado. Isso é algo do casal. Então eu acho que já começa aí de que o filho tem que saber o lugar dele, o espaço dele. A vida sexual dos pais não importa para ninguém, nem pro filho, nem no mesmo ambiente, porque você tá no mesmo ambiente, você tá passando um espírito pro filho. Sem contar que o filho, às vezes, ele acaba absorvendo algumas coisas que escuta. Não tem como dizer, mas é bebê, mas escuta. Porque ele aprende tudo ouvindo nessa fase, vendo. Então eu acho que dentro de casa você precisa ensinar a respeito do espaço pro filho. O espaço, você tem esse é o espaço do pai e da mãe. E também ensinar o caminho a respeito. Top, cara, isso é muito louco, né? Essa coisa de o pai e a mãe ensinar, né? E eu acho muito importante também os pais, depois de uma certa idade, claro, né? Falar com os filhos sobre sexo, né? Sim. Uma coisa que, porque eu prefiro que o meu filho escute dentro de casa do que ele escute na escola, né? Nada contra a educação do Brasil, né? Mas de certa forma eu acredito, uma opinião minha, que tem certas coisas em relação ao caráter de uma criança que os pais têm que formar nela, e não a escola. Com certeza. Né? Então, eu vejo muito isso, assim, que hoje, se você é pai e você está assistindo esse vídeo, ou mãe, forme o caráter do seu filho em casa, entende? Ensine ele em casa. E uma parada muito louca, cara, que uma vez eu li um livro que eu não me recordo o nome agora, que conta a história de um cara, e eu quero entrar nesse ponto também, porque eu vejo assim, por exemplo assim, né? Pra você usar, tipo assim, tem gente que vai falar que não, né? Mas
Eu sei porque eu trabalhei num tempo num lugar onde a gente atendia moradores em situação de rua. E eu perguntava pra um cara que era viciado em crack, onde que ele começou, né? E aí ele falava, cara, do crack eu era da cocaína. Só que a cocaína era muito cara, aí eu comecei a usar crack que era mais barato. Só que antes da cocaína, eu usei a maconha. E aí a maconha pra mim já não me satisfazia mais, e eu provei, e assim foi. Então teve um start, né? Um pontinho lá que ele começou. E tem gente vai falar que não, não tem nada a ver, tal. Tem gente que fuma maconha há 30 anos e nunca usou cocaína, tudo bem, né? Mas você não é um caso exclusivo, né? Tem outros. E eu vejo que, eu lembro, nesse livro que eu, pra entrar no assunto que eu quero falar, nesse livro, o cara, ele começou vendo vídeo pornô, ele começou se masturbando, e aí depois ele teve uma namorada, e aí ele começou a fazer sexo com essa namorada, e aí não satisfazia mais, e disso, vamos supor, ele começou a contratar a garota de programa, e até que ele chegou num ponto da vida dele, que ele estuprou criança. Uau. Entende? Então, o estado dele de depravação foi tão grande que ele estuprou uma criança, sabe? E é muito louco isso, porque eu já li uma vez, até vocês têm esse curso lá, que é o Homem ao Máximo, né? De segurança sexual. Eu fiz um curso também que o cara falou, velho. Ele falou assim, ó, ele era caminhoneiro. E ele disse assim, Lucas, eu preciso só de um buraco pra satisfazer meu desejo. Entende? E eu queria saber da sua opinião, se de fato a pornografia é um start pra muita coisa na vida do cara, né? De uma criança, de um adolescente. Algo que a gente precisa ter em mente é que o diabo ele veio somente para matar, roubar e destruir. Só. O papel do diabo é esse. Porque nós temos aquilo que o diabo sempre quis ter, que é a glória de Deus. Então, se Deus não pode tocar no diabo, se o diabo não pode tocar, Deus pode tocar no diabo. Se o diabo não pode tocar em Deus, ele vai querer de alguma forma nos afetar a Deus, como nos tocando, nos destruindo. Então, o diabo ele só vem para matar, roubar e nos destruir. Então, partindo desse ponto, qualquer brecha que a gente der para o diabo vai ser um início para uma destruição. Então, eu acho que se você está começando como a pornografia, porque a pornografia é mais acesso do que as drogas até. Nem todo mundo tem acesso à droga, mas eu não sei a porcentagem, mas eu tenho certeza que 95% tem acesso à pornografia. Porque você vê hoje uma criança de 10 anos, já tem celular já. E sabe mexer até melhor que a gente às vezes, né? Então assim, eu acho que qualquer start, qualquer ponto que você abre pro diabo vai ser uma porta para ele te destruir, te matar e te roubar. E a pornografia é o maior portal, eu acho, que toca nas nossas gerações, cara, que destrói a mente, isso cientificamente falando, ela destrói os seus neurônios, te impede de raciocinar, de pensar. Uma pessoa que vê pornografia, ela não consegue ter concentração. Ela não consegue se concentrar, ter uma leitura concentrada ali. Por quê? Porque ela rouba os teus neurônios. Então, é uma porta, sim, muito escancarada para o diabo destruir. O papel do diabo é esse, matar, roubar e destruir. Então, a partir disso, eu preciso entender tudo aquilo que não vem de Deus para minha vida é um ponto para destruição lá na frente. E, cara, tu foi uma pessoa viciada em pornografia? Eu fui. Principalmente nessa minha época da adolescência. Chegou um ponto... Assim, a minha época de pornografia não é como é hoje. Você sabe abrir isso? Não, eu não tenho problema. Mas qual que foi, tipo assim, ó, o ponto, o que tu falou assim, cara, o que eu tô fazendo?